mais um capítulo da crise política e institucional do Equador. E agora, justamente quando começa a campanha eleitoral para saber quem governará o país a partir do final de maio do corrente ano. Afinal de contas, o atual presidente e o atual vice-presidente foram eleitos em 2023 para completar o mandato daquele que deveria estar concluindo o mandato exatamente nesse primeiro semestre de 2025. E esse conflito político-institucional gira em torno desses dois protagonistas, Daniel Noboa, candidato à eleição ou à reeleição, dependendo como se interpreta o texto da Carta Magna, e a sua vice-presidente Verônica Abad. Vários expedientes foram usados pelo presidente para afastar a vice-presidente da sua sombra, de poder realmente assumir o cargo, ainda que temporariamente, por entender que ela passou a ser uma figura não grata, em um conflito que a gente não sabe efetivamente qual foi a causa deflagradora do mesmo. Tudo teve o seu ápice nos últimos dias, quando o presidente decretou no dia 4 de novembro, sábado, logo no início desse ano, que a sua secretária de governo, Cíntia Geliberto, será a vice-presidente constitucional do país. E isso não está previsto na Constituição. Afinal de contas, para que se elege numa mesma cédula de votação uma vice-presidente da República? É para que exatamente numa situação temporária ou definitiva ela substitua o presidente, o titular do cargo. No entanto, há uma omissão do texto constitucional sobre se o presidente da República, disputando a eleição ou a reeleição, ele deve se afastar do cargo. O texto constitucional é omisso nisso e não há uma legislação ordinária, complementar, que verse sobre esse assunto. A vice-presidente, Verônica Abad, e muitos dos seus apoiadores, entenderam que caberia sim a ela presidir o país durante o período eleitoral, ou seja, temporariamente. E ela, num comunicado no sábado, exortou as Forças Armadas e a Polícia Nacional a acatarem a Constituição e que ela assumisse o cargo. Polícia Nacional e as Forças Armadas entenderam que o presidente poderia designar uma pessoa para a vice-presidência da República, porque ela, e aí que está a questão, o pretexto, vamos assim dizer, de todo esse imbróglio, ela havia sido designada já uma segunda vez pelo atual presidente da República para ser uma auxiliar da embaixada equatoriana na Turquia, uma função, vamos dizer, subalterna, uma função menor para quem é vice-presidente da República. Então seria esse o motivo pelo qual não faria sentido o presidente da República ter que dar o seu lugar para ela. E, portanto, deixou uma outra pessoa como vice-presidente, em tese, ou pelo menos formalmente, até o final do corrente mês de janeiro de 2025. Enfim, esse é apenas mais um capítulo do conflito, não sabemos, não temos ainda elementos muito convincentes e claros de como isso se desdobrará e impactará o processo eleitoral equatoriano, que conta aí com muitos candidatos ao cargo, ao lugar de Daniel Noboa. Espero contar com vocês no próximo comentário sobre as eleições equatorianas.